Semana de vitória, vai ser uma semana de bênção, vai ser uma semana de conquista. A nossa família, Jesus, está nas tuas mãos, porque não pertence a nós. A nossa família pertence a ti, Jesus. O meu trabalho pertence a ti, Jesus. Os nossos vizinhos são teus, Senhor. E cada irmão, Jesus, que aqui está, os que não estão, a tua igreja, Jesus, nos dá uma semana abençoada na tua presença. Aleluia. Vamos louvar o Senhor com o nosso dízimo e nossas ofertas. Que o Senhor venha abençoar cada irmão que aqui está, abençoar nossas finanças, abençoar a nossa casa, o nosso lar. Oh, Espírito Santo, muito obrigado, Jesus. Obrigado, papai, porque aqui estamos. Obrigado, Deus, por sentir a tua presença neste lugar. Obrigado. Abre o nosso coração para daqui a pouco ouvir a tua palavra, Senhor. Pai, queremos te agradecer pelos dízimos e pelas ofertas. Senhor, abençoa teu servo. Pai, que a cada dia, Senhor, abre a porta de emprego para aquele que está desempregado. Abençoa aquele que está trabalhando. Nos ajuda a administrar, Senhor, as finanças dentro do nosso lar. Pai, derrama bênção sem medida sobre a vida de cada ofertante, de cada dizimista, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Pai, abençoa teu servo que vai trazer a palavra, Senhor. Que o nosso coração e a nossa mente possa estar aberta, Senhor, para aprender, Jesus, mais e mais. E usa e capacita teu servo em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Bom dia, amados. Paz seja convosco, amém? Aleluia, como é bom poder adorar o Senhor nesta manhã de domingo, nas primeiras horas da tua semana. As primícias da sua semana você está dedicando ao aprendizado da palavra. Isso tem um peso eterno para a sua vida e para o reino. Glória a Deus pela sua vida. Eu quero já convidar os irmãos a abrirem comigo, então, no livro de Apocalipse. Em algumas vai estar escrito o livro das revelações, né? Apocalipse. Vamos abrir ali no capítulo 1, o versículo 19. Capítulo 1, versículo 19. Só esse versículo. Glória a Deus. O texto diz assim: escreve as coisas que tem visto, e as coisas que são, e as coisas que depois destas hão de acontecer. Amém? Pode sentar, à vontade. Glória a Deus. A gente está num mergulho profundo das Escrituras, das cartas do apóstolo João. Tem sido bênção até aqui, o Senhor tem nos ajudado, o Senhor tem abrido a nossa mente e grandes coisas eu sei que ainda tem para ser derramado sobre mim e sobre a sua vida. Amém, queridos? Deixa eu pegar aqui as minhas anotações aqui. Bom, para um resumo, para que a gente entre na história, nós entendemos já desde o começo da carta de Apocalipse que quem escreveu a carta foi o discípulo João, né? Um discípulo amado de Jesus. Essa carta foi escrita enquanto João estava preso, né? Foi levado cativo para a ilha de Patmos, que era uma ilha no meio do mar Mediterrâneo. Então essa ilha ali era uma prisão, assim como era nos Estados Unidos a ilha de Alcatraz, também era essa ilha de Patmos, né? Então os bandidos eram levados para lá, os refugiados políticos, os bandidos, que eles eram presos ali, e daí eles não podiam sair, uma vez que a barreira que impedia eles de fugir era o mar, né? Teriam que atravessar o mar a nado para poder passar. Então
Era difícil sair de lá, somente de barco. Então essa era a prisão que João estava. Durante esse período que ele estava na prisão, João já estava avançado em idade. Nós entendemos que essa carta ela foi escrita por volta dos anos 90 depois de Cristo, né? Então colocamos aí que ele poderia ter a idade de Jesus, deveria ter por perto de 90 anos também, né? Entre 90 e 100 anos era a idade de João quando ele escreve a carta de Apocalipse, tá? Ou seja, ele já estava bem avançado em idade. Alguns estudiosos, alguns pesquisadores da época sugerem que tentaram matar João e não conseguiram, por isso levaram ele cativo, né? Havia uma promessa sobre João e que ele não haveria de ser morto, e realmente ele acaba morrendo de velhice, né? Mas não porque tentaram matar ele, diferente do que aconteceu com Paulo, diferente do que aconteceu com Pedro, que foi morto, né? E com os outros discípulos. João, então, ele tem essa visão da carta de Apocalipse, e o texto que nós lemos é o Senhor Jesus, o próprio Senhor Jesus dizendo para ele: escreve tudo aquilo que você viu, aquilo que você está presenciando e aquilo que ainda vai acontecer. Então João, ele escreve as cartas dele, tudo aquilo que ele viu, tudo aquilo que ele passou, tudo aquilo que ele já tinha conhecimento, e agora ele estava escrevendo o momento em que ele estava vivendo, o presente momento. Então quando ele escreve as cartas para os anjos das igrejas, né? Nós estudamos lá nos capítulos anteriores, nós entendemos que os anjos falados aqui da igreja seriam os pastores de cada igreja, né? Então, e ele diz que, Jesus ele fala assim: eu tenho os pastores dessa igreja na minha mão, né? Então, ele se intitula dessa forma para algumas, cada carta ele vai fazer o quê? Ele vai primeiro se apresentar, Jesus se apresenta, escreve aquele que é o eterno, aquele que tem as estrelas na sua mão, aquele que criou todas as coisas. Então ele coloca um título, né, de quem é Jesus, tá? Então cada carta vai ter uma apresentação de Jesus, ele mesmo falando, né? Então o que acontece? João ele só tem o trabalho de passar a narrativa daquilo que Jesus está falando ao pé do ouvido dele, e ele está escrevendo, certo? Ele vai falar, na maioria das igrejas, ele vai dar um elogio, né? Vi o seu trabalho, o seu esforço, reconheço tudo que você tem feito, que a igreja tem feito. Ele vai elogiar a igreja de alguma forma. Durante esse período da carta, primeiro ele elogia, depois ele vai dizer se ele tem alguma repreensão contra aquela igreja, contra aquela pessoa. Ele vai dizer assim: tenho contra ti que você deixou o primeiro amor. Foi muito bem até aqui, mas eu percebi que você esfriou. Então ele vai mostrar, ele vai elogiar, depois ele vai dizer onde é que está a falha. Depois ele vai dar o conselho, como reparar essa falha, né? A apresentação, o elogio, a repreensão, o conselho e, por último, ele vai dar uma promessa. Porque Deus ele é dessa forma, ele trata a gente dessa forma. Ele nos ama, ele nos elogia, ele reconhece os nossos esforços, ele também sabe dos nossos defeitos e ele também nos corrige, tá? E ele não faz só isso, porque o Espírito Santo de Deus, ele nunca, escuta o que eu vou dizer para vocês, uma revelação do Espírito Santo de Deus nunca vai ser para te derrubar, nunca. Então se alguém chegou para você alguma vez e revelou algo que te derrubou, que tirou o teu chão, não foi o Espírito Santo, entendeu? O Espírito Santo ele vai revelar para você, ele vai mostrar o teu íntimo, porém ele vai te levantar, ele vai dizer: anda comigo e você herdará o reino dos céus, anda comigo e você vai se vestir de vestes brancas. Isso é força, anda comigo. O Espírito Santo ele nunca vai falar para derrubar uma pessoa, ele sempre vai falar para edificar uma pessoa, entende? Então você já consegue discernir o que é o Espírito do homem falando e o que é o Espírito de Deus
falando, tá? Já passou muitas vezes aí irmãos reclamando que fulano lá revelou isso, aquilo outro, eu saí da igreja por causa da revelação dele. Teve alguma coisa errada aí. Ou ele não aguentou escutar aquilo que Deus estava querendo dizer, né? E também não aceitou a ajuda do Senhor, ou o cara chegou e falou bobagem. Certo? Então aqui o que acontece? Ele vai dar essas revelações dessas cartas, certo? Nós lemos as 4 primeiras cartas até a semana passada. A gente falou sobre Éfeso, a gente falou sobre Esmirna, a gente falou sobre a carta dirigida a Pérgamo e a gente falou sobre a carta dirigida a Tiatira. Então ficaram para nós, para o dia de hoje, falar sobre a carta escrita a Sardes, a igreja de Filadélfia e a igreja de Laodiceia. No final dessas cartas, eu vou dar o meu parecer a respeito. O meu parecer não é o do pastor Laércio, não é o do pastor Fabrício, tá? Mas é o meu entendimento a respeito dessas cartas. Você vai ler e vai julgar e vai tirar suas próprias conclusões a respeito, ok? Então, é bom que você ouça e você possa medir. Não quer dizer que eu sou o dono da verdade, não mesmo, tá? Eu tenho uma visão a respeito. A gente tem lido de forma literal a carta, né? Escreve as que passaram, as que estão acontecendo e as que hão de acontecer. Vocês estão entendendo as coisas que estão acontecendo com João. Não é as coisas que vão acontecer com João. Então eu estou explicando para vocês de forma literal aquilo que estão acontecendo com João. Tá? A questão do que vai acontecer, você vai ter que estudar e vai tirar suas próprias conclusões, tá bom? O texto fala assim, ó. Nós paramos ali na igreja de Sardes, né? A 5ª igreja. Nós falamos Éfeso, Esmirna, Pérgamo e Tiatira. Nós estamos na 5ª igreja, Sardes. A 5ª igreja, ela começa ali no capítulo 3, o versículo 1. Pode acompanhar comigo ali. Capítulo 3, o versículo 1. Olha, ele começa se apresentando. O Senhor Jesus se apresenta à igreja dizendo: e ao anjo da igreja que está em Sardes, escreve isto, diz o que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Quem é que escreve a carta? João, ele escreve a carta, mas quem é que está agora narrando essa carta para que ele escreva, ali, fazendo um ditado para ele escrever? Aquele que tem os 7 Espíritos de Deus. Eu sou o Senhor que tem os 7 Espíritos de Deus, ou seja, toda a plenitude do Espírito Santo está sobre ele. E ele diz assim, ó, e as 7 estrelas, né? Ele está dizendo que ele continua afirmando que ele tem as 7 estrelas na palma da mão, né? Eu tenho cada pastor na palma da minha mão, né? Quer dizer que ele tem total controle sobre a vida daqueles líderes. Aí diz assim, ó, ele diz: eu sei as tuas obras, que tens nomes de que vives e está morto. Ele pulou o elogio. Ele já foi direto para a repreensão. A irmã Georgina, ela falou na semana passada que havia uma dessas igrejas que era falsa, né? Então é dessa mesmo que nós estamos falando. A igreja de Sardes, ele está dizendo assim, ó: eu sei as tuas obras, que tens nome de que vives e está morto. Sê vigilante e confirma o restante que está para morrer, porque não achei as tuas obras perfeitas diante de Deus. Então ele vem com uma repreensão firme na igreja de Sardes. Olha o que ele continua dizendo no versículo 3. Lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido, e guarda-o e arrependa-te. E se não vigiares, virei sobre ti como um ladrão,
e não saberás a hora sobre ti virei. Então ele já traz aqui a repreensão, dizendo que esta igreja, ela tinha uma aparência de bem, de obras, mas Deus conhecia o interior dela e sabia que não tinha nada ali que agradava a ele. O apóstolo Paulo, ele chama esse tipo de pessoa de sepulcro caiado. Ou seja, aqueles sepulcros egípcios que eram todos adornados de ouro e bonito, aqueles, mas se abria dentro, ele tinha um morto dentro. Entende? Então ele era muito bonito por fora, mas por dentro estava totalmente morto. E ele fala aqui, na carta, que ele diz assim, alguns de vocês ainda não morreram. Ele dá uma repreensão dizendo aqui, ser vigilante e confirma o restante que estava para morrer. Ou seja, nem todos morreram. Quando ele fala morrer aqui, ele está falando espiritualmente. Essas pessoas perderam totalmente a fé e se corromperam. Essas pessoas se perderam pelo caminho. Eram cristãos convertidos que por algum momento na sua vida, elas acabaram se perdendo. Eu já vou dizer o que acontecia aqui para você entender o que acontecia com a igreja de Sardes. Aqui diz assim, o versículo 3, lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido, e guarda-o e arrepende-te. E se não vigiares, virei sobre ti como um ladrão, e não saberás a que hora sobre ti virei. Mas também tens em Sardes algumas pessoas que não contaminaram suas vestes, e comigo andarão de branco, porquanto são dignas disso. O que vencer será vestido de vestes brancas, e de maneira nenhuma riscarei o seu nome do livro da vida, e confessarei o seu nome diante do meu Pai e diante dos seus anjos. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Note que ele começa falando sobre a igreja de Sardes, mas no final ele volta, como todas as cartas, dizendo: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ou seja, essa carta também foi escrita para todas as outras igrejas, porém destinada a Sardes. Tá? O que acontece aqui? Sardes, eu vou ler aqui Sardes era uma importante cidade na província romana da Ásia, e foi, em certa ocasião, a capital do antigo reino da Lídia. Ela ficava junto a importantes estradas que conectavam as regiões costeiras, a oeste e a leste da Ásia Menor. Era um centro cultural, religioso e comercial. O cristianismo se enraizou nessa cidade antes do final do século I. Depois da invasão árabe, em 716 d.C., a cidade declinou. Grandes escavações feitas em anos recentes identificam muitas construções romanas, um anfiteatro, um templo da Artemis, um ginásio e uma impressionante sinagoga judaica antiga. Aqui retrata o que sugeria que a cidade havia se tornado um importante centro da diáspora dos judeus. A carta do Novo Testamento à igreja de Sardes nos fornece informações sobre as condições da igreja naquele período. Infelizmente, eles tinham a reputação de estar vivos, mas na verdade estavam espiritualmente mortos. Devemos aprender com eles que não podemos viver apenas de uma reputação. Precisamos viver uma contínua realidade espiritual e estar ligados à nossa cabeça, que é o Senhor Jesus Cristo. Então essa igreja, ela foi muito importante sim para o cristianismo. Ela cresceu, era uma igreja rica, ela tinha toda uma infraestrutura que as outras também tinham. As estradas, ligavam ali e se distribuíam por todo o Império Romano. Então ali era um trajeto de ligação, como que as capitais dos estados, que praticamente, imagina que passaria ali uma 101, uma via rápida e tudo, ou seja, todo o trajeto para os outros municípios e para as outras cidades que tinha ali, bairros e do estado inteiro passavam por ali. Então era um elo de ligação essa cidade, era uma cidade muito estratégica e importante. O cristianismo cresceu ali. O problema é que eles deixaram o mundo entrar dentro da igreja. Foi isso que aconteceu.
né? Ali havia outros tipos de cultos, né? A deusa Artemis e outros, e eles acabaram, como a preocupação de João, quando ele escreve as cartas dele, né, é que ele era o último dos discípulos vivos, logo ele iria morrer. Então, como não tinham mais os líderes da igreja, lá do livro de Atos dos Apóstolos, a igreja começou a aceitar outros líderes, e esses líderes trouxeram todo tipo de ensinos errados para dentro da igreja. E a igreja de Sardes era uma igreja totalmente contaminada com isso, tá? Então, o que acontecia? Ela demonstrava, as pessoas olhavam e viam aquela igreja cheia de pompa, cheia, bonita por fora, né? Aquela igreja, aquele templo, assim, todo mundo olhava e respeitava, porém, dentro estava morto espiritualmente. Entende? Aquelas pessoas que quem olha assim, olha, aquele é um irmão assim, assim, assado, mas se for conviver com ele de fato, você vai ver que ele está morto espiritualmente, e ele só tem a aparência de cristão, mas ele não é mais cristão faz tempo. Entende? Então, era isso que estava acontecendo com Sardes. No final dessas leituras de hoje, eu vou explicar o que seria isso nos dias atuais. Saímos então da igreja, ele tem uma promessa, e quando ele fala que aquelas pessoas que estavam no meio deles, que não se corromperam, porque sempre tem um remanescente, sempre tem aquele que não se converte, que não se corrompe, que não é corrupto, entende? Sempre tem aquele que Deus guarda. Não aconteceu isso lá com Elias, né? Elias achava que estava sozinho, mas Deus tinha guardado outros profetas que tinham ficado ali, e junto com ele, que tinham ficado sobrevivido porque foram guardados por Deus, ou seja, são remanescentes, são pessoas que foram guardadas por Deus e que elas não perderam a fé, que elas não se corromperam, que elas não se dobraram a Jezabel, né? Que eram aqueles profetas que tinham sobrevivido. Aqui na igreja de Sardes acontecia a mesma coisa, tinha alguns que ainda eram fiéis a Deus, que estavam vivos, e muito vivos, e Deus lembrou deles, né? Eu digo para você, meu querido, cuide, porque a gente tem que cuidar da nossa vida espiritual e não permitir, tá, que a gente chegue numa situação dessa, de morte espiritual. Eu conheço pessoas que conhecem a Bíblia de Gênesis a Apocalipse. Eu já fui evangelizar drogado na rua, e os caras citavam Bíblia, e ia atrás de Bíblia, atrás de mim, e eu falando, e ele, não, está escrito em tal lugar, está escrito ali, está escrito, mas está morto. Está morto. É um zumbi, está morto. Né? Então, é só uma capa, por dentro realmente está morto. Então, a gente tem que cuidar disso. Conheço pessoas também que são muito amigáveis, são muito bonzinhos, são muito isso, são muito aquilo, que chega, você fica até meio constrangido. Mas se você passa 1 ou 2 dias com eles, você começa a notar que as atitudes deles não são de pessoas cristãs. Que é só a primeira impressão, aquela primeira impressão, mas se você for conviver com eles, você vai ver que são podres. Né? Então, a igreja ela tem que ficar atenta a esse tipo de situação. Uma das coisas que a gente vai ver sempre é falar assim, cuida onde você caiu. Volte, te arrependa. Onde é que foi que você tropeçou e caiu? Volte lá atrás, se arrependa. Né? Às vezes é interessante a gente... eu recomendo vocês, eu já fiz algumas vezes isso durante a minha caminhada, e às vezes eu sinto assim que eu estou meio vazio, né? Eu sinto assim que eu estou meio distante. Aí eu pegava lá aquele filme da crucificação de Jesus, que ficou bem famoso, onde está os chicotes, as chibatas, onde mostra com detalhes os cortes de Jesus, onde mostra aquilo ali. Aí eu assisto aquilo ali e dou uma revigorada, porque é aquilo que aconteceu. Eu tenho que lembrar de como ele morreu por mim, para me dar valor para aquilo. Está entendendo? Volte aonde você caiu. Traz de volta aquele amor para o teu coração, de forma que você não se perca,
De vez em quando você tem que passar assim por um avivamento, algo que vai te dar um up, algo que vai te dar para colocar você no prumo. Que a vida do cristão, ela não é uma vida perfeita. Não é, nunca foi. Tem os seus altos, tem os seus baixos. Tem momentos que você está bem forte com o Senhor, tem momentos que você já não está orando tanto, e quando você começa a ficar muito distante dele, é interessante você parar, pedir perdão ao Senhor e voltar para o primeiro amor. Amém, queridos? Amém. Então aqui, partindo então da igreja de Sardes, que era uma igreja totalmente corrupta, vamos então para a próxima igreja, que fala aqui, no capítulo 3, no versículo 7, diz assim, e ao anjo da igreja que está em Filadélfia, escreve, isto diz o que é santo. Qual é a afirmação dele? Qual é a apresentação que ele faz? Que ele é santo. Depois ele diz assim, o que é verdadeiro, o que tem as chaves da vida. Ou seja, ele diz, eu sou santo, eu sou verdadeiro e eu tenho as chaves de Davi. Por que ele fala que ele tem as chaves de Davi? Porque a Bíblia fala que o trono de Davi seria eterno. E através de Jesus, quando as pessoas chegam para ele e dizem, Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim, está dizendo que Jesus é o herdeiro de Davi e o seu trono é eterno. Então ele está falando aqui que eu sou, eu sou santo e eu sou verdadeiro e eu tenho as chaves de Davi. O que abre e ninguém fecha, e o que fecha e ninguém abre. Entende? Ele tem todo o poder. E quando ele fala que ninguém é ninguém mesmo, nenhum demônio, nenhuma potestade, nenhum principado, por mais poderosos que sejam, tem esse poder. Somente Jesus tem a chave. A porta que ele abre, ninguém fecha. E a porta que ele fecha também, ninguém abre. Vamos lá? Eu sei as tuas obras, e eis que diante de ti pus uma porta aberta, e ninguém a pode fechar. Tendo pouca força, guardastes a minha palavra e não negastes o meu nome. E você vê que a carta de Filadélfia, ele continua no mesmo ritmo das outras. A carta de Sardes ele não elogia, ele já vai direto na repreensão. A carta de Filadélfia ele fala assim, não, eu conheço as tuas obras e eu coloquei diante de ti uma porta aberta que ninguém vai fechar. E ele fala aqui, tivesses pouca força, tendo pouca força, guardastes a minha palavra e não negastes o meu nome. Olha só, que honra, né? Sabendo que aquela igreja era uma igreja fraca, em pouco número, pouca força, mas eles guardaram a fé. Tamanha era a tribulação, tamanha eram os problemas que eles tinham, porém Deus estava aqui honrando eles pelo esforço deles. E aqui diz assim, versículo 9, eis que eu farei aos da sinagoga de Satanás, aos que se dizem judeus e não são, mas mentem, eis que eu farei que venham e adorem prostrados a teus pés e saibam que eu te amo. Olha que honra. Está dizendo, todos aqueles inimigos que te incomodaram, que te perseguiram, que judiaram de vocês, que mataram vocês, esses que na verdade são a igreja de Satanás, eles virão para vocês e se prostrarão diante de vocês, para que vejam que eu amo vocês. Olha só. Por quê? Porque essa igreja foi muito perseguida. Essa igreja sofreu muito. Muitos morreram por causa das perseguições. E aqui ele fala que estes que fizeram esse mal para vocês vão se arrepender e vão vir prostrados diante de vocês. E ele diz aqui, o 10. Como guardastes a palavra da minha paciência, também eu te guardarei da hora da tentação, que há de vir sobre todo o mundo, para tentar os que habitam na terra. Aqui ele está falando de algo profético que irá acontecer.
como vocês foram fiéis e foram pacientes e guardaram a minha palavra, eu também os guardarei na hora da tentação. Ele está falando da grande tribulação aqui. Ele já está falando da grande tribulação. Está falando de algo que vai acontecer no futuro ainda. Tá? E ele já vai guardar essa igreja. Ele diz aqui, eis que venho sem demora, guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. A quem vencer, eu farei coluna no templo do meu Deus, e dele nunca sairá, e escreverei sobre ele o nome do meu Deus, e o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém, que desce do céu do meu Deus, e também o meu nome, o meu novo nome. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Olha só que coisa linda, né? Ao que vencer, o farei coluna no templo do meu Deus. Tá? Ou seja, ele vai fazer. Ele não teve aqui nenhuma palavra de repreensão. Nenhuma. Ele não falou arrependam-te. Que essa era uma igreja, já era trabalhada pelo Espírito Santo, era uma igreja que não tinha do que se envergonhar, era uma igreja que era fraca, sim, ele reconhecia, né, que eles tinham pouca força, porém eles foram firmes. Às vezes você fala assim, pastor, mas eu tenho tão pouca força, mas tu é firme, irmão. Que não é qualquer um também que sai no domingo de manhã, numa garoa, no frio desse, para estar buscando a palavra, conhecimento e gosta de aprender, né? E muitas vezes, meus amados, a gente acaba vendo que muitos cristãos que estão na igreja, você vai ver que parte do que as cartas escrevem, você vai ver na igreja. Você vai ver aquele que parece santo demais e você vai chegar perto e ele está podre dentro. Você vai ver que aquele que parece tão humilde e fraquinho, o cara é firme na fé, ele tem uma vida com Deus e ele é irrepreensível. Pode falar, irmã Jorge. Voltando lá na igreja de Sardes ali, no versículo 8 ali, fica bem claro para a gente assim, que todo aquele cristão que conheceu o novo nascimento em Cristo Jesus e ele deixar e voltar para o mundo fazer coisa errada, meu Deus, é totalmente arriscado o nome dele do livro da vida e é jogado no fogo. Eu conheço tanta gente que já foi, não é mais, que chega a dar aquilo e pensar numa palavra dessa. Eu, assim, olha, com relação ao arriscado livro da vida, a gente vai ter o nome tirado dali, caso se perca, né? Então, mas se ele voltar, será que é aceito? Né? Se ele se arrepender até o último dia, tem. Por isso que ele insiste em dizer assim, arrependa-te. Você já há uma chance. Sim. Arrependa-te, né? Então, é difícil mesmo, tá? Então, tem textos bíblicos que falam que a pessoa que sai da presença de Deus é difícil ela voltar, tá? Você converte 10 pessoas lá fora e às vezes consegue recuperar 2, só que saíram da presença de Deus e não voltaram, que é difícil, certo? Então, cuidem, tá? Cuidem para não se desviarem, para não sair da presença de Deus, tá? Não são os homens, se vocês olharem para mim, vocês vão passar raiva, tá? Então não olhem para o homem, tá? Olhem para Jesus, que é o autor e consumador da nossa fé. Amém, queridos? Olha só, voltando lá então, nós paramos em qual versículo? Estamos no 10, né? Aqui, e o anjo da igreja, nós estamos em... Você fez um perdeu algum agora aqui. No versículo 10, O versículo 10 diz assim, como guardastes a palavra da minha paciência, também eu te guardarei da hora da tentação que há de vir sobre todo o mundo para tentar os que habitam na terra. Tá? Alguns falam que aqui ele já está falando uma alusão ao arrebatamento da igreja, tá? Porque ele vai recolher a igreja para que não passe pela ira, né? Então aqui, isso aí nós vamos falar mais para frente, a hora que a gente entrar lá, certo? E ele fala aqui que, o interessante é que ele fala aqui, a quem vencer, no versículo 12, eu farei coluna no templo do meu Deus, e dele nunca sairá, e escreverei sobre ele o nome do meu Deus e o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém que desce do céu
do meu Deus, e também o meu novo nome. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Né? Aqui ele vai falar sobre a Nova Jerusalém, a cidade celestial, a cidade que é quadrangular, como a Bíblia fala, que ela é quadrada, tá? As suas ruas, suas paredes são de cristais, de ouro e todo tipo de pedra preciosa. Então é algo magnífico que vai descer, e realmente ela vai descer. Está falando aqui de uma cidade que vai descer sobre Israel. A Jerusalém terrestre vai estar ali, né? Provavelmente destruída, mas a Jerusalém celestial vai vir pairar sobre ela. Tá? Vocês conseguem imaginar uma visão dessa? Vai ter a visão da destruída e aquela que ninguém consegue destruir. Tá? A igreja maravilhosa. Vamos lá? Diz aqui, ó, a igreja, a cidade maravilhosa. Ali no capítulo 14, o capítulo 3, o versículo 14, a última carta. Vamos lá. E ao anjo da igreja que está em Laodiceia, escreve isto, diz o Amém. A testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Então, o que ele fala que ele é aqui? A testemunha fiel. Aí ele diz assim, ó, eu sou o Amém. Né? Então, ele é a confirmação. Ele é o Amém. Ele diz assim, ó, a testemunha fiel, e mais uma vez ele fala em verdadeira. Tá? Nas outras vezes ele fala que ele é a verdade. Né? Agora ele fala que ele é a testemunha fiel e verdadeira. E ele diz aqui, ó, o princípio da criação. Né? Colossenses diz que em Cristo foram criadas todas as coisas, e tudo foi criado por Ele, e para Ele são todas as coisas. Então Ele é o princípio de toda a criação. Certo? Então esse é o título que ele se dá ao escrever essa carta. Ele diz, eu sei as tuas obras, que nem és frio, nem quente. Tomara que fosse frio ou quente. Você vê que ele já não elogia. Né? Ele fala, eu sei as tuas obras, que não és frio e nem quente. Você está ali, morno. Né? E ele diz, tomara, seria bom que você fosse ou frio ou quente, porque assim fica fácil, né? Se tu está quente na presença de Deus, tu vai para o céu. Se tu está frio na presença de Deus, você vai para o inferno. Você está morno. Uma pessoa morna é uma pessoa... quem é que gosta de tomar água morna? Tomar água morna, nem chá não dá para tomar morno. Ou você toma um chá gelado, ou você toma um chá quente. Tomar chá morno não dá, gente. Tá? Você vai tomar um suco e o suco estiver morno, não tem como tomar. Né? Vai tomar um refrigerante morno, não tem como. Ou ele tem que estar gelado, né? Ou suco, ou chá. Ou vai ter que ser uma coisa ou outra. O morno é ruim. Tá? Então ele está já descrevendo aqui como é que é a fé dessas pessoas. Eu sei as tuas obras, que nem és frio e nem quente. Tomara que fosse frio ou quente. Assim, porque és morno e não és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Olha só. Está dizendo que uma água morna aqui, alguém que é morno, ele vai dar enjoo, dar náusea. Tá? Uma pessoa desse jeito. Diz assim, ó. Assim porque, ali no 17, como dizes, rico sou e estou enriquecido e de nada tenho falta, e não sabes que és um desgraçado. Né? Não sou eu que estou xingando, não. É o Senhor que está falando aqui. Está escrito, não sabes que tu és um desgraçado, um miserável, pobre, cego e nu. Pegou pesado. Né? Você vê que de todas as igrejas que ele fala, essa aqui ele engrossa o caldo aqui com eles. Né? Ele pegou pesado. Por quê? Porque essa igreja aqui, ó, ela se achava rica, ela não tinha falta de nada, ela estava muito bem, estava muito bom a vida dela. Porém, diante de Deus, eles eram mornos.
era outra maquiagem feita, né? A aparência de uma igreja forte, uma igreja que tinha tudo, né? Uma igreja que se achava que estava estável, estava bem, porque provavelmente aqui porque ela tinha a questão política ao lado dela, já não tinha mais aquelas perseguições, e ela já estava com uma vida social boa, tá? Então o que acontece aqui? Ele fala de forma com que a igreja de Laodiceia era uma igreja arrogante, tá? Uma igreja soberba, que se achava. Se acha muito. Você se acha tal, mas você é uma desgraçada, miserável, pobre, cega e nu. Né? Sabe o que a palavra desgraça serve na Bíblia? Por que ela aparece na Bíblia? A palavra desgraça é a pessoa que é chamada de desgraçado, é a pessoa que está fora da graça. Só existe um que está fora da graça: Satanás, porque já foi condenado. Entende isso? Então, quando você xinga algo nesse tom, você está dizendo que essa pessoa está fora da graça de Deus. É complicado. Tá? Então, cuidado. Se você tem esse costume, tire de você. Tá? Não fale isso para ninguém. Tá? Diz assim, ó: és miserável. Você não é tudo aquilo que você fala. Você é um miserável. Você se acha rica, mas tu é pobre. Você acha que vê todas as coisas, mas tu é cego. Não consegue enxergar o que está diante dos teus olhos. Você acha que está bonita, vestida, adornada, a noiva do Senhor, só que você está nua diante de mim. É um julgamento pesado que ele faz aqui, né? Lembra que tem uma carta que ele fala: aquele que andar comigo se vestirá de vestes brancas. Essa aqui está nua. Todo o pecado e toda a vergonha dela está exposta diante dos olhos de Deus. E ele fala assim, ó: aconselho-te, agora vem o aconselhamento, que de mim compres ouro provado no fogo. Você quer ser rica? Então eu vou te ensinar a padecer pelo meu evangelho. Né? Como é que nós somos provados no fogo? As tribulações, as lutas, as perseguições. Vamos aprender um pouquinho com a igreja de Filadélfia. Tinha pouca força, mas conseguiram se manter firme na fé. Isso é ser provado no fogo. Isso é receber o ouro verdadeiro, o ouro refinado por Deus, né? Passou pela prova e venceu. Filadélfia pode nos ensinar, né? Ou seja, mesmo tendo pouca força, eu guardei a fé. Ou seja, isso tem valor diante de Deus, não o ouro que eles tinham. Não adiantava ter as portas do templo adornado, tudo bonitinho, altar e coisa arada, sendo que, na verdade, eles eram pobres, não tinham nada para oferecer ao Senhor. E ali diz assim, ó: compre de mim colírio, ele diz aqui, ó, para que te enriqueças, e vestes brancas para que te vistas, e não apareça a vergonha da sua nudez, e que unja os olhos com colírio, para que vejas. Eu não quero que vocês enxerguem as coisas com os olhos de vocês, mas eu quero que vocês enxerguem as coisas com os meus olhos, como eu vejo as coisas. A igreja precisa entender isso, né? Ele diz aqui, ó: eu repreendo e castigo a todos quantos amo, se pois zeloso e arrepende-te. Ou seja, mesmo com toda essa repreensão, o Senhor Jesus está dizendo: eu amo vocês. Se arrependam. Eu estou dando essa chance para vocês. Eu amo vocês. Se arrependam. Então essa era a questão da igreja de Laodiceia. Alguma pergunta aqui? Eu vou dar o meu parecer para a gente encerrar. Nota aqui. Notem que eu falei tudo aqui a respeito do que é. Né? Escreva essas coisas que antes eram, que é e que os que há de vir ainda. Tá? Muitos dos estudiosos têm as cartas da igreja por algo que são, realmente elas são algo que estava acontecendo no presente e o João descreve, mas também algo que estava para acontecer, e eles estavam descrevendo a trajetória da igreja durante os séculos. Era isso. Essa é a minha opinião como pastor, tá?
não sei se essa é a opinião do pastor Laércio ou de outros, mas eu gostaria que vocês parassem, prestassem atenção e julgassem vocês mesmos. A carta, são 7 igrejas, 7 cartas. Cada carta, ela representa um período da igreja cristã, começando da morte de Jesus até os dias atuais. Nós vamos ver que Éfeso, eu vou pegar ali para vocês verem, um resuminho rapidinho. Olha lá como é que era Éfeso. Éfeso era uma ótima igreja, mas deixou o primeiro amor. Ao que vencer, darei do fruto da árvore da vida. Né? Éfeso foi a primeira igreja, ela começou muito bem, ela foi muito bem. Aquele ânimo, aquela força, tudo eles tinham em comum. Atos dos Apóstolos fala que a igreja era muito forte, muito unida, um pensava no outro, um ajudava o outro, e a igreja cresceu muito rápido. Os discípulos estavam ali trabalhando firme e forte, aquele primeiro amor. Porém, os discípulos foram morrendo. E a igreja foi sendo perseguida. E a igreja foi diminuindo essa força do primeiro amor. Quando João escreve a carta de Apocalipse, ele já está preocupado. A carta de João, 1 João, 2 João, 3 João, ele está preocupado pela direção que a igreja estava tomando. Então nós entendemos aqui, eu entendo dessa forma, que a igreja de Éfeso foi direcionada àquela igreja, dos anos 30, depois do nascimento de Jesus, até ali os 100 anos, que foi quando João morre. Tá? Depois disso, nós vemos a carta de Esmirna. A carta de Esmirna, o resumo dela é assim: eu sei as tuas obras, tribulação, pobreza. Lembra-te de onde caíste e arrependa-te. O que vencer não receberá o dano da segunda morte. Ou seja, era uma igreja esforçada, era uma igreja que estava passando por uma grande perseguição, por um grande problema, e era uma igreja pobre. Tá? Entendam, antes, no começo da igreja, todo mundo que tinha propriedades, vendiam as propriedades e entregavam aos pés dos discípulos. A igreja foi rica nessa época, porque muitas pessoas vendiam as suas terras e entregavam tudo diante dos discípulos, e viviam como com a igreja unidos. Eles tinham tudo em comum, era tudo de todos. Só que passou isso tudo, esses 100 anos, começou a vir a dificuldade, as tribulações, as perseguições. E a igreja que sobrou depois de João foi muito perseguida, mas ela se manteve firme. Então conta-se essa igreja, que é esse período da igreja de Esmirna, ele vai contar ali do ano 100 até o 312. Por quê? Que é um momento em que a igreja está fragilizada, muito perseguida, porém se manteve firme na fé. E por que fala do ano 300? Porque foi quando o imperador romano, ele, numa jogada política, porque o cristianismo tinha crescido demais, para ele poder agradar tanto os romanos quanto os cristãos, ele se converte ao cristianismo. E dali começa uma nova igreja, a igreja de Roma. Tá? Então o que acontece? Se encerra aqui a carta de Pérgamo, a carta de Esmirna, se encerra nesse concílio que teve. Vemos que a carta de Pérgamo, o resumo da carta de Pérgamo, observa comigo. Era uma cidade rica, moderna, com teatros, praças, clínica médica, bibliotecas, tal. A cidade era chamada de a cidade de Satanás. Não negou a fé, mesmo com tanta pressão das seitas, censura. Tem alguns que seguem a Balaão e aos Nicolaitas, tá? Aqui diz assim, que houve dentro dessa igreja uma mistura. Dentro dessa igreja, foi quando acontece essa união de Roma com a igreja, então eles passaram a adorar outros deuses juntos. Aí entra a cultura, a adoração aos santos, às imagens, aí começa o que a gente entende pelo período da igreja católica apostólica romana. Tá? Então ele usa aqui o termo dizendo que a igreja
alguns deles estavam firmes na fé ainda, porém já a igreja já estava muito misturada. Tá? Então é essa influência entre 315 em diante. Você vai ver a influência da igreja de Roma dentro da igreja cristã. Aqui diz aqui, ó, Tiatira, a igreja da Idade Média. Essa foi a pior de todas. Ali ela diz assim, ó, calcula-se que foi entre a Pérgamo, né, no caso a igreja que foi misturada com Roma, foi entre 315 a 590. De 590 até 1400, mais ou menos, está sob o domínio da igreja de Tiatira, que é a mesma igreja católica. Quer falar, irmã? Pode falar. Pastor, yo quiero que me diga quién eran los nicolaitas. Nicolaitas são naquela época, os nicolaitas, qual era o ensino que eles passavam? Que pode, sim, eu posso me envolver com o mundo. Não tem problema você trazer uma imagem da Diana e adorar na tua casa. Entende? Essa era a doutrina deles. Não tem problema você ir lá no templo da Afrodite lá e ter relação sexual com o sacerdote lá. Não tem problema. Tá? Então, é essa a ideia. Não tem problema você ser do mundo. Não tem problema você ir nas baladas, não tem problema você participar das bebedeiras, não tem problema. Você pode ser cristão lá no mundo, você pode ser... isso é a obra dos Nicolaitas. Tá? Então, essa igreja... nós estamos na igreja de Tiatira, né? A igreja de Tiatira, olha só. Ó, ela foi uma igreja esforçada, de muitas obras, tá? Porém, eles aceitaram essas culturas dentro deles ali e acabou se perdendo pelo caminho, tá? Entra-se aqui, ó, um período de densas trevas na igreja, um período de escuridão, tá? Que a gente chama aí de período, como que a igreja fala? A igreja passou pela Idade das Trevas, né? Que foi entre 590 até 1400 ali, então uma escuridão total. Dentro desse período da igreja, os cristãos, se você falasse em língua estranha, você era condenado à morte como bruxo. Tá? Se pegasse um culto que nem aqui no dia de domingo, que a gente passa a adorar, e o pessoal pulando, falando em língua estranha, e revelação e coisa nada, ia todo mundo queimado na fogueira. Todo mundo. Fala, irmão Jardim. A igreja de Tiatira ali, naquele período ali, até essa data ali, ela vinha no costume daquela profetisa lá da Jezabel. Então ela era uma profetisa e veio aquele costume dela, do pecado dela, né? Eles deixaram. A leira do pecado de Jezebel. Eles fizeram uma união, né? Eles fizeram uma união. A igreja que estava antes, que era santa, agora se uniu com essa coisa aí que, né? Aí acabou virando essa prostituição toda, né? Por isso que ele fala do espírito de Jezabel. Saindo dali, indo para a igreja de Sardes, a gente conta esse período entre 1400 a 1600. Por quê? Olhem só como é que era a igreja de Sardes. A igreja de Sardes, que nós lemos, o resumo dela, é bem o auge da igreja apostólica romana, que tinha tudo aquele contexto de indulgência, que para você entrar, sair do purgatório, a pessoa tinha que pagar, e tinha toda aquela polpa, aquela glória, porque a igreja mandava no mundo. Entendeu? A igreja mandava no mundo. Agora não era mais o imperador, não era mais nada. A igreja mandava no mundo. Chegou no auge. Tá? E esse auge, aqui é falado, lembra que no texto que nós lemos, no auge da igreja de Sardes, é que ela tinha uma aparência de obras, mas na verdade ela era podre, né? Foi a primeira carta que nós lemos hoje, tá? Aqui diz ali, ó, a igreja de Sardes, onde é que eu anotei aqui? Filadélfia.
Aqui, ó, o resumo da igreja de Sardes. Reprovação. Vive de aparência, mas está morta espiritualmente. Tá? O conselho é: vigie e se arrependa, porque não gosto das suas obras. Ela tinha sido reprovada totalmente. Ela chegou no auge, porém era podre. Tá? Então a gente entende por esse lado. Aqui, ó, eu vejo aqui, ó, que a partir, por que muda agora a partir de nessa idade de 1600 depois de Cristo a 1400 a 1600? Porque houve uma mudança. Houve uma mudança. O que aconteceu nessa época? Quem lembra? Quem sabe? A Revolução Protestante. Entende? Levanta-se ali Martinho Lutero, e ele, apoiado por alguns reis, ele começa a fazer a compilação da Bíblia no Novo Testamento, né? Agora em alemão, e eles começam a fazer essas cópias dessas Bíblias, e começa a nascer aqui um grande período de missões. A igreja protestante começa a tomar, lembra que o texto que fala ali, ó, vamos pegar o texto de Filadélfia, que fala: eu coloco diante de ti uma porta aberta. Então aqui, ó, no ano de 1600 em diante é o auge da igreja protestante, o auge da igreja dos crentes, tá? Até o ano de 1990. Notem que nós estamos vendo a história da igreja passando diante dos nossos olhos. Ele diz aqui, ó, na Filadélfia, ele fala assim, ó. Já vamos encerrar, gente, tá? É que eu queria terminar isso aqui para vocês, ó. Eu sei as tuas obras, está lá no Apocalipse 3, no versículo 8, eu sei as tuas obras, eis que diante de ti pus uma porta aberta, e ninguém pode fechar. Eu acredito que essa porta aberta foi o Evangelho que Deus abriu para o mundo, e ninguém fechou até hoje. Tá? Então o que acontece? Ele diz assim, ó, tendo pouca força, o protestantismo foi morreu muita gente. Eles eram menos números. Porém, Deus manteve. E aqui começa a revolução da igreja. Aqui começa a entrar as igrejas, que a metodista, as igrejas anglicanas, as igrejas mais antigas começam a entrar, e com elas começam a vir as Bíblias em outras línguas, e o Evangelho passa a ser divulgado. A igreja católica aprendeu a Bíblia somente no latim, você tinha que ler latim, você tinha que falar em latim, então ninguém entendia. Ninguém entendia a Bíblia. Né? Até hoje ainda eles têm essa cultura, se você lê muita Bíblia, fica louco. Eu aprendi isso, se eu lesse muita Bíblia, né, eu acabava ficando louco, eu via isso até dos padres. Tá? Então, assim, eles trouxeram isso dentro deles aí. Tá? Acontece que com a Revolução Protestante, a Bíblia passou a ser divulgada, e todo mundo começou a ter a oportunidade de ter uma Bíblia, e o Evangelho começou a ser pregado em todas as partes do mundo. No século de 1900, que começa as grandes cruzadas, os grandes movimentos pentecostais, aonde nasce o avivamento da Rua Azusa, onde nascem as igrejas pentecostais, a igreja Assembleia de Deus, a igreja quadrangular, as grandes igrejas começam a nascer nesse período, e os grandes, era tanto avivamento que juntado muitas pessoas ali, tipo, milhares de pessoas em uma pregação, tipo, 15 mil pessoas se convertiam na mesma pregação. Era muito grande o poder do Evangelho. Coloco diante de vocês uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar. Tá? O Evangelho foi divulgado. Aí, saindo desse período, aí eu calculo ali, entre 1990 para cá, a igreja moderna. E a igreja moderna é um problema, porque logo depois da igreja moderna virá Jesus. O período se encerra na igreja atual, na igreja de hoje. A volta de Jesus, ela é vista, é eminente. O problema é que a igreja de hoje, a gente representa ela como a igreja de Laodiceia. De 1990 até a volta de Jesus, que é uma igreja morna, que é uma igreja que se acha rica, tá? Só que é uma igreja distraída. Lembra que ele fala do olho? Compre de mim colírio. Seus olhos estão em tudo que é lugar, menos em mim. Seus olhos já se corromperam. Vocês estão distraídos. Vocês estão com muita coisa na cabeça de vocês. Em alguma parte vocês se perderam no caminho. Eu recomendo que vocês peguem de mim
o ouro provado no fogo, para que sejam ricos de fato. Vocês são pobres. Né? Então a igreja... Daquele tempo lá, os dias de hoje está acontecendo o que é pior, porque a cabeça das pessoas está tudo... Essa geração de hoje não aguentaria a perseguição. De jeito nenhum. Tá? A nossa geração é uma geração, vamos ser sinceros, a gente é muito fraco. A gente é muito fraco. Muitas vezes não consegue parar 5 minutos para fazer uma oração decente. Entendeu? Então a gente tem que entender isso. Não é que Deus não ama. Lembra que eu falei? Deus não é que Ele está dizendo que Ele não ama. Ele ama essa igreja. Só que Ele pede que essa igreja entenda isso. Que compre o ouro verdadeiro. Que adquira do Senhor o colírio para os olhos. Ou seja, pare de ficar distraído com essas coisas. Foquem em mim. Olhem para mim, o autor e consumador da vida, da fé. Né? E ele fala aqui, ó. A igreja de Laodiceia, ó, igreja morna, rica e distraída. Cuidado para que a volta de Jesus não venha no inverno ou no sábado. Lembra de Mateus 24? Que ele diz, cuidado para que a volta de Jesus não pegue vocês distraídos. Ah? E aqui se encaixa também o período da parábola das 10 virgens. 5 delas estavam como? Distraídas. E as outras 5 eram prudentes, estavam alertas, estavam com o seu óleo, com a sua lamparina. E a igreja de hoje ela é essa. Grande parte da igreja está assim, ó. TikTok daqui, TikTok dali, trabalho para cá, quero conquistar carro, quero andar com corrente, quero ser assim, quero ser assado, quero fazer aquilo. Acha que está vivendo no auge. Acha que essa é a vida. Ela se acha rica. Ela não precisa de mais nada. Ela já tem a ciência para explicar as coisas. Tá? Ela já tem a medicina. Ela já nem busca tanto cura porque sabe que o médico vai dar o remédio correto. Então a igreja já está assim. Já não tem mais aquelas manifestações de demônios, sabe? Já não tem mais aquelas... o pessoal já não quase nem dão mais testemunho de cura. Né? Porque tem médico para fazer isso, tem remédio, se ele ora, às vezes ele é curado, e daí, mas eu fui curado, mas eu tomei tanto remédio, vai saber se não for remédio? É uma igreja fraca. Mas não quer dizer que Deus não ama, Ele diz que Ele ama. Só que é necessário que a gente venha comprar o colírio dele, venha ser provado no fogo, para que a gente se torne realmente a joia que Ele tanto quer. Tá? Então essa é o meu entendimento a respeito das 7 cartas às igrejas. São períodos da nossa da idade cristã. Tá? E eu quero que... Pode falar, irmão, a gente vai encerrar. Y yo escuché un predicador que decía que después de la pandemia la iglesia se ha ido enfriando más. Foi. Ha entrado en exemplo. ese desánimo. Isso, um exemplo disso foi no nossa vigília que a gente fez ali no monte. Os irmãos estavam ali e viram. Eu nunca vi aquele monte tão vazio. Quando a gente chegou, tinha algumas pessoas ali, mas depois ficou só nós. E a gente não veio embora tarde, a gente veio embora que era umas 11 horas, né, irmão? Era 11, 15. Era. E eu cansei de chegar ali e aquele monte fumegar. As pessoas saíam, um e chegava o outro, e saía 10, e entrava 20, e subia 20, antes da pandemia era assim. Não tinha ninguém, a gente desceu e não ficou ninguém lá em cima, não tinha nem nada. Entende? Então você começa a ver um esfriamento espiritual assim, ó, gigantesco. Tá? Isso realmente é sinais da volta de Jesus. Tá? Então, eu queria que você se colocasse de pé. Deus me livre. Na mente isso aí. A igreja hoje, todo mundo fala, o Brasil está virando evangélico. Sim, o Brasil realmente está. Graças a Deus, o Brasil tem... Vai chegar um momento em que a igreja evangélica vai ser a maior parte. Tá? Porém, o que ela vai ter para oferecer para o Senhor? Entende? Se continuar do jeito que está. Que na verdade ela está aceitando os nicolaítas dentro da igreja. Tá? Então está acontecendo isso. A gente tem que tomar cuidado com isso para que eu, como igreja, eu e você, não se preocupe com o geral, se preocupe contigo. Lembra que todas elas,
apareceu pessoas que eram firmes, eram fiéis e andarão com Cristo de branco. É o que importa para mim e para você. Seja firme, seja fiel, se mantenha firme, mesmo nas tribulações, nas lutas, e você vai andar com o Senhor Jesus. Tá? Essa é a promessa para mim e para você. A minoria de todas as igrejas que a gente leu, ele perseverou. Então, sempre tem os remanescentes. E eu quero ser esse remanescente. Amém? Feche seus olhos. Senhor Jesus, agradecemos a Ti por esse estudo, Senhor. Vimos, Senhor, o Teu cuidado, o Teu amor para com a igreja e para conosco. E eu agradeço a Ti, Senhor Deus, por fazer parte dessa igreja. Obrigado, Senhor Deus, porque um dia o Senhor nos amou tanto que se entregou por nós. Ajuda-nos, Senhor, a andar no primeiro amor. Ajuda-nos, Senhor Deus, a produzirmos obras boas, obras que frutificam, Senhor, em nome de Jesus. Não só em nossas vidas, mas também para o corpo de Cristo, Senhor, eu te peço. Ajuda-nos, Senhor Deus, a crescer na fé, a permanecer firmes contra as ciladas, as astutas ciladas do diabo, Senhor. Que possamos resistir às tentações, que possamos vencer os obstáculos, Senhor, em nome de Jesus. Fortalece a tua igreja, para aquele grande dia, quando possamos estar junto contigo, Senhor, em nome do Senhor Jesus. Nós glorificamos a Ti, porque o Senhor é o nosso Deus. Sonda o nosso coração, Senhor, e aquilo que não te agrada, arranca de nós, Senhor, em nome de Jesus. Eu te peço. Nós queremos sim o colírio vindo de Ti. Nós queremos sim ser, em nome de Jesus, provado como ouro no fogo, Senhor Deus. Eu sei, Senhor Deus, que é difícil falar isso, mas nós precisamos, Senhor, em nome de Jesus. Abençoa, Senhor Deus, que possamos ser moldados por Ti, que venhamos ter o Teu caráter, uma mente renovada através do Teu Espírito, e que o Seu Espírito venha fluir em nós, Senhor Deus, com liberdade. Usa-nos como instrumento, Senhor Deus, do Senhor para essa geração, em nome do Senhor Jesus, que possamos alcançar e, em nome de Jesus, converter os corações em nossa volta, ganhar essas almas para o Senhor Jesus e convencê-los do pecado, Senhor, em nome de Jesus. Ajuda-nos, Senhor, eu te peço, e desde já nós te agradecemos. Obrigado, Jesus. Amém? Queridos, hoje ainda temos culto à noite, tá? Você está convidado a participar, e os outros eventos vai estar sendo passado nos grupos, tá bom? Feche os teus olhos para a gente fazer a oração final. Se você precisar de uma oração especial, pode vir aqui à frente depois da oração, que eu vou fazer uma oração por você, quero ter o prazer de orar por você. Amém? Feche os teus olhos. Senhor Jesus, eu agradeço a Ti por esta manhã, agradeço a Ti por cada um que esteve aqui conosco, cada um que trabalhou na Tua obra. Obrigado, Jesus, por essa oportunidade. Eu peço que nos leve de volta com segurança para nossas casas, que possamos encontrar o Teu anjo guardando o nosso lar, e que possamos ter uma semana abençoada na Tua presença, em nome do Senhor Jesus. E desde já eu te agradeço por tudo. Levanta a sua mão assim, que a glória de Deus Pai, o amor de Jesus e a doce consolação do Espírito Santo esteja conosco hoje e amanhã e todos os dias de nossas vidas. Vamos em paz e que o Senhor nos acompanhe. Amém, queridos? Passamos um pouquinho do tempo, mas eu precisava terminar. Amém? Domingo que vem, então, eu espero vocês para o próximo período aí de estudos.